Olá, Luiz Bular Marque, boa noite, tudo bem com você? Eu tô bem, Alex. E você? Graças a Deus, tudo muito bem e quero já começando agradecendo aí, né, o seu tempo, a sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente no Legends. É uma honra conversar com você, tá bom? Pô, é uma honra fazer parte do Sea Legends, né. Primeiro que lenda já não é fácil, ainda entrar no nível do Sea, né, é muita coisa junta. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, para quem não conhece, está assistindo a primeira vez, né, qual que é o conceito do Legends? A gente pega aquela frase que eu não sei quem que é o pai dela, né, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, e a gente busca, por meio de histórias inspiradoras, de pessoas que se destacam naquilo que fazem, inspirar outras pessoas, de forma muito simples, né, e bem espontânea. Então, fique bastante à vontade nesse bate-papo aqui, tá bom, Luiz? Tá ótimo. Bom, só para apresentar melhor você, e lembrando, eu conheci você, se não me engano, em 2016, 2015, foi bastante rápido, eu estava no Grupo Séculos, trabalhando junto com o Roberto, numa das empresas que era a Prime Systems, e tive a oportunidade de ter algumas sessões de mentoria, de coaching lá com você, e foi uma experiência muito importante, né? Eu tenho até hoje, já são 6 anos, aí, as anotações, os resultados, né, do encontro que nós tivemos. E, né, te apresentando um pouco melhor, sei que você, né, atualmente, né, é o founder e CEO da Tajetá Tech, é fundador e sócio da Jazer Consulting e da Jazer Academy, sócio-diretor da Merop Books. Sei que você é especialista em cultura organizacional, em people analytics, alinhamento estratégico, execução e desenvolvimento de liderança, já há 30 anos, né, fazendo isso para mais de 500 organizações. É autor também de 5 livros, né, dentre eles o Flua, e a arte de fazer escolhas. E sei que, né, você também é músico, educador, palestrante, consultor, enfim, bem uma lenda mesmo, né? E eu queria passar a palavra para você, né, pedindo para você se apresentar um pouquinho melhor, né, contar um pouco da sua história, mas te fazendo uma pergunta que eu costumo fazer, né? Luiz, sua vida sempre foi muito fácil? Você acordou um dia e já tinha conquistado isso tudo? Assim, conta para nós, né? Qual que é o segredo para ser essa lenda? Olha, o segredo é você estar conectado com você, né, e isso não é fácil. E assim, eu acho, essa questão de lenda, né, eu pensei assim na minha vida, quando eu descobri cedo que eu gostava de lidar com pessoas e resolver problemas organizacionais complexos, eu consegui descobrir isso cedo. Eu pensei assim comigo, é isso que eu quero fazer. Agora como que eu vou fazer, de que jeito, eu não sei. Mas eu sabia o que eu queria, e eu descobri isso cedo. E eu coloquei uma coisa na minha vida, pensei assim: eu quero fazer uma coisa que seja útil e relevante para o mundo, né, obviamente, e que seja sustentável, senão não adianta, senão a gente fica na utopia. Então eu decidi assim, eu quero impactar 1 milhão de pessoas, né, ao longo da minha vida. Eu acho que isso aí seria uma boa maneira de terminar a vida, né, ou seja, fiz diferença na vida de 1 milhão de pessoas. Tem gente que quer fazer diferença na vida de bilhão de pessoas, aí cada um tem seu projeto, né, o meu é 1 milhão, né. E o que acontece, eu atingi aí, até agora, 300.000 pessoas, eu impactei a vida de 300.000 pessoas. E, aproximadamente. Aí eu pensei assim: "Talvez eu vire uma lenda", isso não é o objetivo, né, depois de 1 milhão de pessoas, né, então participar desse programa aqui, quando eu impactei 300.000 pessoas, eu falei: "Ah, não atingi ainda o objetivo, a minha meta isso é chegar aos 75 anos, tendo impactado 1 milhão de pessoas", né. Então, aí eu pensei: "Ah, com 75 anos talvez eu possa contar um pouco a história, o que que eu passei e tudo, o que que eu aprendi, não me tornando, eu quero me tornar ícone de absolutamente nada, mas o tipo de trabalho que eu faço me expõe, né, isso eu fico mais exposto, então as pessoas às vezes, fazem imagem de uma pessoa que a gente não é, né.
Então, o que eu procuro é desmistificar isso, não me co eu procuro me tirar do lugar que as pessoas me colocam. Então a primeira coisa que eu procuro fazer é isso, falar: "Ó, vem cá, eu acerto, erro, mas eu sou uma pessoa de ideias, penso de forma disruptiva, sem dúvida, tenho 1001 atividades, tenho muitos talentos, como todo mundo tem, não tem nenhum talento que seja não tem volume de talento diferente das pessoas, apenas eu potencializo meus talentos, né. Tenho a capacidade grande de escrever, de falar, e consigo ver o aspecto, técnico, consigo ver o aspecto comportamental, consigo ver o aspecto espiritual, o visível, o invisível, e essas múltiplas, questões a gente acabei, vamos dizer, contemporizando isso tudo dentro do meu escopo de trabalho e construímos aí algumas organizações, que fazem esse tipo de entrega, né. Então, em outras palavras, isso é uma a vida tem momentos fáceis e momentos difíceis. E a gente tem que aprender a surfar nos momentos fáceis e tem que saber lidar com os momentos difíceis. Então a minha vida foi feita de vários momentos muito fáceis e vários momentos muito difíceis. Então quando a pessoa foi fácil ou difícil, foi os 2. E tem muita gente que tem momento fácil e não aproveita, não dá valor. Às vezes as oportunidades chegam, a pessoa não acredita que é para ela, demora para tomar a decisão e chega fácil. Tem gente que está tão negativo na vida que as coisas fáceis chegam e a pessoa fala: "Não, não estou acreditando que isso está acontecendo comigo". Então, a gente tem que ver que a vida ela é um monte de coisas, né, e a gente tem que saber lidar com isso. Puxa vida, um pouquinho que você comentou já gerou insumo aqui para tanta pergunta, tanta curiosidade, e eu vou explorar alguns pontos que acredito que seja talvez, né, alguns dos pontos que você explora no dia a dia, na sua empresa, né, impactando a vida de pessoas. Você falou que desde cedo você descobriu aquilo que você queria fazer, aquilo que você sabia fazer bem, né? Eu estou entendendo que isso era o seu propósito, ou o seu propósito, né? E não tem muito tempo, né, que esse assunto propósito veio à tona muito fortemente, né? A gente viu uma onda de coaching, né, de mentoria, falando, pô, descubra o seu propósito e tudo. Qual que seria, na sua visão, né, a importância da pessoa ter um propósito, da vida da pessoa com um propósito? E como é que ela descobre o propósito? Você conseguiu descobrir tão rápido? Por que é tão difícil para as pessoas encontrarem o propósito da vida delas? Todos esses conceitos que chegam são conceitos antigos. Eu acredito muito em ancestralidade. Eu sou uma pessoa futurista, ligado ao futuro, às possibilidades futuras, sempre fui. Participei de organizações futuristas nos Estados Unidos e tudo mais. Hoje futurismo tem gente séria e tem gente que não é, né. Mas eu sou muito da ancestralidade. Tem sabedoria antiga que a gente se perdeu e que ela é milenar. Então essa questão do propósito é uma delas, é uma delas. Gandhi tinha propósito, não tinha a palavra propósito, mas tinha. Ele queria libertar a Índia. O que é a questão do propósito, né? O propósito é para fora, que você vai contribuir, entendeu? Não é um processo egóico voltado para você mesmo. Quero ser uma pessoa reconhecida no mundo que impactou a vida de 1 milhão de pessoas. Isso não é propósito, isso é objetivo. O objetivo é esse, o propósito é diferente. Eu quero ajudar as pessoas a trazer o potencial delas para fora. Isso que eu quero. Eu faço isso de muitas formas, tem muitas maneiras. Agora, o problema é que esses conceitos chegam no Brasil e ficam todos banalizados. Nós estamos num mundo extremamente decadente, em todos os aspectos. Extremamente decadente, super pueril, estéril, superficial, em todos os aspectos. Isso é uma fase. Nós vamos passar por essa fase. E essa fase veio pela massificação das mídias sociais, que vão pegando conceitos de propósito, de coaching, mentoria e tudo mais, vai tudo banalizando. Cultura é uma coisa que eu trabalho há muitos anos e tenho experiência profunda nisso, mas é banalizado. O que acontece? São muitos propósitos, Alex. São muitos. Propósito é uma maneira de você dar significado a cada coisa que você vive. É um jeito de viver. Qual que é o meu propósito? São muitos propósitos. No meu campo profissional, eu tenho um propósito, que é potencializar as pessoas, trazer a sabedoria interna que tem dentro de cada um para fora. E faço de várias maneiras. Com a minha esposa, eu tenho um propósito. Com meu filho, eu tenho um propósito. Quando eu vou fazer uma viagem, eu tenho um propósito nessa viagem.
Então, o propósito é uma maneira de viver. E as pessoas acham o seguinte: "Tem que encontrar o propósito da minha vida". Se você não consegue encontrar propósito nas pequenas coisas, como é que você quer encontrar nas grandes? Então o propósito é um exercício de aprender a viver. Então é que as pessoas esquecem. Organizações têm propósito. Áreas de determinadas organizações, eu vim fazer esse trabalho redesenhando áreas, em termos de processo, em termos de gestão, em termos de pessoas, em termos de cultura. Uma área financeira tem um propósito, uma área jurídica tem outro propósito. Uma carreira, uma pessoa numa função tem um propósito, um auxiliar tem um propósito, um gerente tem outro propósito. Então cada coisa que a gente faz tem propósito, projeto tem propósito. O que nós queremos com esse projeto, que é diferente de objetivo, propósito é a grande contribuição que a gente tem com aquela ação que a gente está fazendo. Um cargo, qual que é a grande contribuição deste cargo? Então, o que acontece? Aí a gente começa a ver o aspecto do propósito muito mais do que simplesmente um ato singular de encontrar o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu sempre digo, nós estamos fazendo muitas coisas nesse mundo. A gente não veio aqui para fazer uma coisa. A gente veio para fazer muitas. Muitas aparecem e muitas não aparecem. E talvez as coisas que não apareçam tenham muito mais significado do que elas parecem. Às vezes você é reconhecido, vira um ícone em alguma coisa, por uma coisa que você fez que é externa. Mas às vezes as coisas mais importantes na sua vida não apareceram. Às vezes é cuidar de um filho, cuidar de uma mãe doente, resolver um problema de um amigo, salvar uma comunidade que ninguém sabe. Quantas coisas ocultas estão sendo feitas pelas pessoas que representam um propósito, que não necessariamente são e aparecem como eh aparecem para a sociedade, né. Então esse é que é o grande ponto, é uma coisa muito particular. E a gente tem que parar com essa história de ficar mostrando tudo para todo mundo, né. Eu tenho uma dificuldade imensa com isso, porque as pessoas falam assim: "Luiz, você tem um problema profissional". Eu falei: "Qual que é?". "Você é péssimo em marketing". E eu sou mesmo. Eu tenho uma dificuldade imensa de como que eu externalizo a minha vida. Porque as pessoas falam: "Lui, mostra um pouco, isso é importante para a empresa, para os negócios, você é escritor, tem livros, então tem que falar um pouco mais, né". É uma luta, você precisa ver. O pessoal de marketing é uma luta comigo. Você pode mostrar uma foto sua, sua esposa, sua família, momento fim de semana, cara, é uma luta isso para mim, entendeu. O que acontece? Porque o mundo hoje ele precisa e eu faço isso por quê? É preciso, é necessário, tem o seu valor, tem fundamento, mas é difícil para mim. Só que o mundo hoje está virando tudo isso, você tem que ficar agora preocupado com o que os outros estão pensando. Enquanto você estiver preocupado com os outros que estão pensando, você não tem propósito, você não está trabalhando o que é o sentido do viver a cada coisa que você faz, que é o que isso que importa, né, no fim das contas. Perfeito. E aí, na sua primeira fala, né, você ainda comentou que você é uma pessoa de muitos talentos, né, e que a questão toda tem a ver com as decisões que se tomam, né, e tomar decisões. Aí, falando de propósito, de objetivo, quer dizer, depois que você define o quê, né, vem aí a questão das decisões, que inclusive faz parte do tema, né, de um dos seus livros, né, A Arte de Fazer Escolhas, né? E aí, falando sobre decisão, né, no final, aí a minha opinião, acho que decisão é uma arte de dizer não para aquilo que você não escolheu, né? Então, é um negócio complexo, porque dizer não. Né? A gente olha só lá, eu vou dizer sim. Quando eu estou dizendo sim, eu estou dizendo não para outra coisa. Né? Como é que você encara isso hoje, né, na vida das pessoas, em relação aos desafios que nós estamos vivendo, é, essa dificuldade de tomar decisão e, principalmente, né, talvez essa falta de consciência da consequência que a decisão que você toma pode trazer? Só para finalizar, né, tem uma frase que fala o seguinte, né, a gente escolhe as sementes que a gente planta. Agora, os frutos, eles vão vir. Né? Então, a escolha, a decisão, ela vem lá atrás. Agora, a consequência vai vir. Como é que você enxerga isso? Né? Que aprendizado que a gente pode tirar desse tema? Olha, eu vejo esse tema de uma maneira muito clara, para mim. Ao longo da minha vida como empresário, né, eu sou visto como escritor, consultor e faço palestras, né. O pessoal às vezes acha que eu vivo de palestra, né, não, palestra eu faço, eu não represento 1% do que eu faço. Mas enfim, eu sou empresário, no fim das contas, de um negócio de serviço, né, e educação e literatura, é o que eu faço, essa é a minha área.
Bom, para mim, processo decisório, eu sempre tomei decisões muito cedo também na vida. Tudo meu começou muito cedo, muito. Comecei a juntar dinheiro muito cedo, comprei carro com 16 anos de idade, porque eu já tinha dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Eu comecei a trabalhar oficialmente aos 13, na verdade, assim, já com carteira assinada, né? E não era trabalho escravo, né? Hoje em dia, talvez a sociedade, do jeito que ela foi imbecilizada, a melhor palavra é essa, né? Você não permite que as crianças de 13, 14 anos possam vir a trabalhar, né? Por que não? Qual o problema? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, para mim foi ótimo. E não deixei de estudar por conta disso, nem deixei de divertir. Então, infelizmente, nós estamos numa sociedade completamente imbecilizada. E o que acontece? Esse lado prematuro meu, vamos dizer assim, que vem da minha personalidade, me fez me colocar em situações que eu tinha que tomar decisão. Todo o tempo na minha vida. Todo tempo tinha que tomar decisão. E o que acontece? Eu descobri uma coisa muito importante ao longo da vida, que eu sou uma pessoa de natureza intuitiva. Minhas decisões são muito intuitivas. E muitas das minhas intuições eu me dei bem. Toda vez que eu ia pelo lado intuitivo, eu ia bem. Só que o intuitivo ele tem uma irmã próxima dele, que chama impulsividade. Então, toda vez que eu era impulsivo, eu estava achando que eu estava sendo intuitivo, não, mas eu estava sendo imprudente. E o que acontece, eu descobri que eu tinha a impulsividade, que muitas vezes me levava a tomar decisões erradas. E a impulsividade, ela me ensinou que eu precisava trazer um lado para mim que não era tão forte, que é o lado racional. Então eu não racionalizava no nível que eu precisava racionalizar. Então, ao longo da vida, tomando muita pancada, uma atrás da outra, quando eu tinha a minha impulsividade, eu fui desenvolvendo a racionalidade. E o que acontece? O intuitivo, juntamente com o racional, eles dão a base importante para a gente tomar decisões. Né? Então, eu comecei ao longo da vida seguindo, tomei muitas decisões certas, tomei mais decisão certa na minha vida do que errada. Mais certa do que errada. As decisões mais erradas que eu tomei foi em relação à sociedade. Eu tive um monte de sócio ao longo da minha vida, sei lá, devia ter uns 30, 40 sócios eu tive ao longo da minha vida. Se você pegar assim, a boa parte foi um erro, entendeu? Cada gente mais maluca que eu não sei como que eu pude trazer essas pessoas para trabalhar comigo, gente da mais alta desonestidade do que você não possa imaginar no campo de sociedade. Mas o que aconteceu foi que eu fui tirando essas pessoas da sociedade. Eu tomei decisões erradas e fui limpando, fui tirando mesmo. Falei, eu quero essas pessoas longe daqui. Não são pessoas saudáveis, que trabalham em conjunto, que têm bons propósitos, bons valores. Mas eu acertei mais do que errei. Então, o importante na vida, né, nessa área, por exemplo, de sociedade, eu errei muito mais do que acertei. Mas os poucos acertos que eu fiz deram uma alavancagem fantástica. Eu tive sócios espetaculares, mesmo que a maioria não tenha sido. Mas o mais importante na vida é você não deixar de experimentar e, se errar, consertar rápido. Esse é o ponto mais importante. Errou, conserta rápido. Então, porque se a gente ficar com medo de tomar decisão, a gente nunca vai para frente. A gente não veio do mundo para acertar, não. A gente veio do mundo para aprender. A gente não veio no mundo com o manual pronto. Tudo bem, se você tem um mentor, isso vai te ajudar e tudo mais. Agora, vai experimentar, ousar, viver num mundo completamente instável, que é o que nós estamos vivendo, um mundo difícil de compreender, por vezes, e também um mundo muito frágil, né? As coisas morrem com muita rapidez. Não tem como é que você vai ter certeza das coisas? Então você tem que acertar, você tem que experimentar. Agora, onde que está a questão da decisão e o experimento, né? Você vê o tamanho do impacto. Então tem decisões, às vezes, que eu tomo, que falo, isso aqui pode ser um risco, e na hora que eu vejo, o risco pequeno, né? E eu tomei uma decisão errada, o que eu faço? Eu volto atrás, vamos corrigir isso daqui. Então, a gente só tem que medir o tamanho do impacto e bancar, né, isso. Agora, a gente como empresário, a gente não dá salto se a gente não arriscar. Eu dei saltos na minha vida que eu arrisquei e deu certo. Empresas que eu montei e funcionaram, startup, poxa, nós conseguimos vender muito bem, teve um ganho de capital absurdo, mas era um risco. Nós podíamos ter perdido tudo, entendeu? Num determinado ponto. Falei, nossa, está dando tudo errado. Mas depois virou tudo, vendemos uma empresa e salvou tudo. Foi ótimo. Então, o que acontece? Faz parte, você tem que arriscar.
né? Senão você não vive a aventura da vida, né? Perfeito, Lui. E aí, eu queria pegar carona nesse contexto e colocar um outro tema, a questão da persistência, né? Porque você comentou, fiz algumas, né, que deram errado, outras deram certo, e as que deram errado, eu fui lá, consertei, troquei o sócio, enfim, né? Você falando, eu começo a perceber uma história de persistência, né? De não desistir diante das dificuldades. Eu, particularmente, vejo hoje as pessoas desistindo muito fácil. Eu já perdi boas oportunidades por ter desistido fácil. Né? Eu desistido rápido diante de dificuldades que, com certeza, iriam passar ou eram menores do que eu imaginava. Né? Enfim, como é que você vê essa questão da persistência? E aí eu queria já pegar um gancho para um outro assunto. A gente vê muito hoje a facilidade de capacitação, principalmente técnica, né? Cada vez está mais fácil. A gente vê muita certificação técnica, as pessoas se certificando, capacitando, aprendendo, autodidata, enfim, os meios as instituições de ensino, de uma forma geral, se popularizaram. Mas, por outro lado, a gente vê outras aptidões, atitudes, enfim, soft skills, não sei qual seria o melhor nome aí, né, que não tem curso. Por exemplo, persistência. Como é que você vê essa questão de persistência e como é que uma pessoa aprende a ser persistente? Por exemplo, né, tem lá comprometimento também, um outro, né, integridade. Tem jeito de aprender isso? Você aprende por amor ou pela dor, né? A maioria das pessoas, quando não aprende pelo amor, vai pela dor. A questão da persistência é uma questão muito interessante, tem muitos fatores por trás disso, né? Tem muitas coisas na minha vida que eu desisti, e foi ótimo ter desistido. Então esse negócio de, você tem que terminar tudo que você começa, isso é uma completa estupidez. Nos dias de hoje, completa estupidez. E olha que eu defendi essa ideia durante um tempo, depois eu percebi que isso é uma ideia completamente estúpida. Você não tem que terminar tudo que você começa, não é? Você tem que terminar aquilo que vale a pena. Tem coisa que no meio do caminho falando não vale a pena continuar isso aqui mais não. O problema é quando você começa a fazer isso sempre, em todas as situações. Esse é o ponto. Quando isso vira um hábito. O hábito de não concluir as coisas. Isso é o problema. Agora tem coisa que você tem que desistir. O problema é quando você tem o hábito de desistir. Eu tenho o hábito de eu não concluo nada, não vou com nada para frente. Aí é um problema. E se você tem um hábito, é porque você tem um modelo mental. Uma maneira de pensar o mundo onde você se sabota. Você cria um sistema para você se sabotar. E aí se você tem isso como padrão, você tem que refazer esse padrão, né. Eu ensinei durante muitos anos e ainda o faço, num dos trabalhos que a gente tem, eu tenho um monte de produto, um monte de serviço, um monte de solução, do ponto de vista organizacional, cultura, estratégia, um monte de coisa. E mexo também com padrões de pessoas, então esse lado eu entendo, porque eu consegui mapear padrões que eu criei, né, que vieram para mim do sistema social, consegui romper eles. Então, essa questão da persistência tem a ver com isso, entendeu? Eu vejo assim, eu gosto de desmistificar um pouco, né, a pessoa fala: você tem que ser persistente". Eu sempre digo o seguinte, a pessoa que é persistente demais, ela vira, às vezes, obstinada ou, às vezes, também vira pessoa resistente. O resistente é o efeito negativo do excesso da persistência, entendeu? A pessoa fica, às vezes, até obtusa, fica tão ali presa. Então, na vida é tudo muito relativo, eu gosto da relatividade. O que eu chamo atenção é quando isso vira um hábito, né, o hábito de não concluir, o hábito que vai se repetindo, aí tem alguma questão que tem que ser investigada. Eu, ao longo da minha vida, eu abandonei muitas coisas, foi muito importante. E você percebeu uma coisa importante, Alex, que tudo tem, às vezes, ciclos. Você tem que entender qual o fim de um ciclo. Tem ciclos que vão a vida inteira, sabe? Tem ciclos que se fecham, por várias razões. E e eu fechei ciclos que foram muito importantes na minha vida. De histórias bem-sucedidas e que eu vi não tá mais aqui, não tem mais nada para mim. E eu não vou contribuir, eu não tenho entusiasmo mais para mexer com isso. Então você tem que fechar o ciclo. É importantíssimo fechar ciclos, porque senão não abrem novos ciclos. Isso se dá em todos os aspectos da vida, às vezes até de relacionamento. Eu fui casado,
Eu sou casado e tive um primeiro casamento, e meu primeiro casamento foi muito bom, só que aconteceram coisas que não estavam legais, não estavam mais satisfatórias, motivantes, e tentamos de todas as formas e chegamos à conclusão que era um ciclo que estava se fechando. E como eu fechei o ciclo exatamente na hora certa, com muita sabedoria, eu e minha ex-mulher, nós ficamos amigos, né, ficamos e somos amigos, né, somos uma fraternidade, né. Então, quando a gente entende que a vida tem ciclos e a gente fecha os ciclos, a gente abre possibilidades para outras coisas. Então, a vida é feita disso. A mesma coisa acontece no ponto de vista organizacional, tem produtos que têm ciclos, os ciclos acabam. Muitas empresas não percebem isso, porque eles são a vaca leiteira delas, entendeu? Aquele produto que ganha muito dinheiro e tal, só que a empresa está morta e ela não sabe. Ela está dependendo daquilo. E esse eu sou muito ligado, eu falo com os meus sócios, nós temos produtos muito fortes, muito poderosos, e isso pode ser um problema para nós. Então eu sempre questiono o sucesso. Olha, esse programa, essa solução, essa técnica, essa metodologia de cultura é sensacional, então é perigosa. Perigosa por quê? Porque é sensacional. Outro dia uma empresa falou: "Que isso aqui está mudando tudo, que método sensacional que nós estamos enxergando as coisas e tal". Eu vejo, realmente muito bom, e agora é que eu fico preocupado. Então por quê? Porque para a gente não se deixar seduzir pelo sucesso, pelas coisas que estão andando. Porque eles pode ser ali o início de fechamento de um ciclo e você não está vendo outras possibilidades. Então, eu como empresário, eu sou muito crítico em relação às coisas que eu faço, aos produtos que nós temos, sempre estou enxergando, procurando enxergar além, nem sempre consigo enxergar além, mas como quem procura acha, né, uma hora eu acho, e isso foi muito interessante, por exemplo, esse período da pandemia, eu comecei a pandemia com 2 empresas, uma empresa de academy, de aprendizagem, de educação e uma editora. E estamos terminando a pandemia com 4 empresas. Uma empresa de gestão de estratégia e cultura organizacional, é uma expertise que acabou, se consolidando nesse período, e uma empresa de tecnologia, de people analytics, na área específica de cultura, né, entramos para o ramo da tecnologia. Só que eu entrei de uma maneira completamente distinta, com estudos que eu já fazia há mais de 20 anos. Então eu construí uma base de inteligência, depois eu consegui interligar isso com ciência de dados, e criamos uma empresa de tecnologia extremamente poderosa, com 1 ano de atuação, para você ter uma ideia, 1 ano, essa empresa ela já faturou que uma startup leva 3 anos para faturar. Sem investimento, sem, investidor, sem nada, simplesmente com um baita de um produto, um MVP, e que já pegou em grandes organizações e já fez virada cultural em um monte de empresa. Mas lógico que não é uma inteligência que eu desenvolvi na pandemia, simplesmente a pandemia ela acelerou o processo. Eu vi nisso uma oportunidade. Então, é aí que entra a visão empresarial, né, dentro da proposta. E então eu digo, aí você vai me falar: "E você é persistente?" Eu falei: "Eu espero que eu seja persistente naquilo que precisar e que eu não seja persistente naquilo que não precise". Perfeito, perfeito. Eu sempre comento com as pessoas, eu sempre indagação é o limite, né? Ali o limiar da teimosia, né? Da persistência, É né? isso aí, exatamente. Vira tem a palavra é essa, teimosia. Até porque, né? Eu tenho uma história, principalmente veio de área comercial, né? A gente sempre discutia isso. Quando é que você está sendo persistente? Quando é que você está sendo chato com o cliente, né? Chegou a É, hora de que já não é, tem o que fazer, quer dizer, não faz sentido, né? Você está insistindo demais, você passou a ser chato. é isso mesmo. Luiz, mas para a gente ir para o fechamento, eu acompanho aí você nas redes sociais, né? Principalmente no LinkedIn, vejo os eventos que você orquestra aí, promove, né? Vi os seus livros, principalmente o Flua. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o conceito do Flua, né? O que é o Flua? É, qual que é o foco, né? Qual que é o objetivo do Flua gerar, né? O que ele gera nas pessoas, né? O que a pessoa que vai ler esse livro, né? Ou que vai participar de um evento desse, o que ela alcança, né?
porque você é uma pessoa que tem uma clareza muito grande, né? A gente costuma dizer que clareza é poder, né? As pessoas que têm muita clareza têm muito poder, né? Muita clareza, muito poder. Pouca clareza, está confuso. Fala para nós um pouquinho do Flua. O Flua foi um processo que aconteceu comigo no ano de 2002. Eu comecei a perceber que minha vida era lotada de padrões que se repetiam, positivo e negativamente. E os padrões negativos começaram a me incomodar profundamente. Eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o que que eu construí para isso. E entendi uma lógica, dentro de uma memória celular que vai sendo acoplada no corpo. E essa memória celular que vai sendo acoplada no corpo, ela vai formando campos vibracionais a partir de pensamentos e emoções, e eles vão atraindo coisas para nós e a gente não sai daquele padrão de repetição. Eu fui pesquisar essas coisas, aprofundei, me tornei terapeuta num monte de coisa, mesmo sendo empresário. Então, eu sou empresário, consultor e terapeuta. Então, formado em administração, ainda com MBA em mercado editorial. Então, o que acontece? Eu fui me formando nessas coisas todas, e aí eu consegui fazer um mapeamento e mudar um monte de padrões da minha vida, isso mudou completamente a minha vida. E no ano de 2008 eu havia fechado esse processo todo, e no ano de 2010 eu tive, isso é importante, explicar, eu sempre tive muita facilidade de escrever e de falar. Por conta de quê? Porque eu nasci numa livraria. Meu pai tinha livraria no centro da cidade de Belo Horizonte. Então, eu sempre li muito. Eu ficava na livraria porque ele não tinha dinheiro para me deixar. A gente tinha uma vida muito limitada. Meu pai quase quebrou, ele entrou em pré-falência na época, então a gente tinha uma dificuldade financeira muito grande, né? Ele e minha mãe trabalhavam também na livraria e tudo, então eu ficava na livraria, pequenininho lá, 2, 3, 4 anos de idade, então eu ficava brincando com os livros. Comecei brincando, imagina, brincar com livro. O livro era a minha brincadeira. Então, até por isso até eu tenho uma editora, né? Que tanto que eu gosto de livro. Então eu li muito ao longo da minha vida. Tem gente que eu encontrei que leu muito mais que eu, mas li mais 3.000 livros. Então, essa capacidade de ler, o que acontece? Me deu uma capacidade de ser muito didático. Sou muito didático, extremamente didático. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a ver que tudo que eu estava fazendo, sou um educador, mexo com educação corporativa, né, como negócio, e comecei a traduzir, como que você mapeia padrão, como é que você rastreia, como é que você muda os padrões e altera o campo de consciência no seu processo de tomada de decisão, na maneira de lidar com as pessoas e com a vida. Então eu peguei tudo isso que eu fiz e comecei a colocar numa escrita, num livro. Aí eu vi, pô, o livro está pronto. Pô, sensacional. Aí eu mandei para as editoras, e várias editoras em São Paulo, todas gostaram, todas decidiram publicar o livro. Aí eu escolhi uma. Falei, já que eu tenho opção, né? Tem umas 4, 5 aqui que toparam. Eu escolhi uma. Não era das grandes editoras, eram editoras pequenas para média. Né? Eu não queria uma grande editora, na verdade, para não ficar refém dela e ela querer fazer do meu livro o que ela quisesse. Eu queria uma editora pequena e média, boa, que tivesse alguma penetração no mercado, que eu pudesse ter voz. Falar o seguinte, olha, essa capa eu não gostei, né? Não mexa na estrutura do livro, coisas desse tipo. Eu encontrei uma editora sensacional, a editora Aleph, do Adriano Fromer, pessoa extraordinária, que me deu essa liberdade, entendeu? De escolher capa, de mexer no conteúdo do livro, de não mexer no conteúdo no livro e tudo mais, manter a fidelidade e tudo mais. E aí lancei o livro, e o livro foi um sucesso, entendeu? Um sucesso completo, um best-seller. E depois virou long-seller, é um livro que continua vendendo, sem parar, sem parar. E aí o livro ficou muito famoso porque teve umas atrizes da Globo que leram o livro, publicaram nas redes sociais, certo que o livro transformou a vida delas. Teve uma cantora famosa no Brasil, não vou citar nome não, uma cantora famosa, bem famosa no Brasil, que leu o livro e, pô, foi uma loucura, aí publicou que esse livro todo mundo tinha que ler, que o livro transformou a vida dela e tal. Aí bombou o livro, né? Essas coisas a gente acontece, né? Destino do universo. Eu não imaginava que o livro ia ser isso, eu não tinha essa pretensão, não. Mas acreditava que eu tinha escrito um bom livro. Enfim, aí o livro virou treinamento. Eu cheguei à conclusão, as pessoas não vão ler o livro, vão conseguir fazer o que está ali, não. Ali inspira mudança, ele inspira um monte de coisa, mas o treinamento faz diferença. Você cria um treinamento. Aí já tem aí o quê? Mais de 1.000 pessoas passaram comigo, é um treinamento muito reservado. Eu não trabalho com públicos grandes. O pessoal faz assim, reunião com 1.000 pessoas, 2.000, esses eventos, shows, né? Vou mudar a sua vida e tal. Eu não acredito nesse tipo de trabalho. Isso para mim eu não acredito, definitivamente. Vai trabalhar assim num determinado nível. Agora, para você fazer a mudança mesmo, não é ali que vai acontecer, não. Ali é motivacional.
ferramental e motivacional, basicamente. Então, eu não, eu gosto de fazer coisa profunda, eu gosto de fazer realmente, dar condição para as pessoas fazerem transformações. Então, grupos comigo é grupo de 12, 13, 20 pessoas, é grupo pequeno, pequenininho. E eu optei por isso, eu podia trabalhar com grupos grandes, ganhar muito dinheiro, mas isso não ia me deixar feliz. Aí nós criamos o Flu e já atingimos aí mais de 1.000 pessoas. Em termos dos ensinamentos, chegaram a mais de 200.000 pessoas no Flua. E aí eu criei um outro programa e um outro livro, que virou livro, chama Liderança Fluida, que é uma metodologia de liderança onde você constrói ambientes e os ambientes influenciam as pessoas. É uma metodologia de liderança completamente diferente dos programas de liderança tradicionais. É um programa de 2 meses que a pessoa faz online, onde ela aprende a construir ambientes, ambiente de responsabilidade, como construir ambiente de alta performance, saudável, como que você constrói ambiente de sinergia para quebrar silos e como é que você constrói ambiente de inovação. Então, a liderança fluida, você faz as áreas fluírem nesse sentido. E aí vai embora. Só que isso tudo quem toca é meu sócio. Eu estou agora cuidando de tecnologia na área de cultura, trazendo algoritmo organizacional e eu consigo transformar uma organização em 7 dias em algoritmo, onde eu consigo detectar todos os modelos culturais de todas as áreas, de todos os jeitos de uma organização. E com isso você traça a política de desenvolvimento, a estratégia de pessoas, de tudo. Tudo com algoritmo. Isso é inédito no Brasil, no campo organizacional, é onde eu estou concentrado. Estratégia, algoritmo, cultura e transformação organizacional. Fantástico, fantástico mesmo. E esse é um assunto que eu gosto muito, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto do ponto de vista de desenvolvimento, essa parte de neurociência, neuroplasticidade aí, né? Eu gosto muito, fui aprender isso, porque eu tenho um filho que é especial, e aí o dia que eu escutei uma médica falando de neuroplasticidade, né, que era possível reverter alguma coisa, para mim foi um choque, né? Porque eu tinha aprendido que não tinha jeito, né? E fui estudar, li vários livros aí também, enfim, gosto muito de uma autora americana, você deve conhecer, chama a doutora Caroline Leaf. Ela escreveu um livro chama Ative o Seu Cérebro, e aí ela, inclusive ela faz eventos nos Estados Unidos, tem até na minha agenda esse interesse, essa intenção de fazer esses mini cursos aí para colocar em prática, porque embora lendo o livro, né, seja você tem o passo a passo, tem certeza que é diferente na hora que vai para um evento. E eu fiquei bastante curioso aí com o que você está falando aí. Provavelmente, né, quem sabe, serei um cliente organizacional seu aí desse produto. Muito, muito bom, muito legal mesmo. Ô, Luiz, obrigado demais. Assim, para fechar, eu queria só te dar, né, liberdade de deixar alguma mensagem aí, porque o objetivo inicial desse negócio foi auxiliar as pessoas, principalmente no auge da pandemia, né, botar a moral para cima, inspirar e tal. A gente passou o pior momento, né? A gente está vivendo ainda, a gente passou o pior momento. E quando eu escuto histórias de que você entrou com 2, né, empresas, saiu com 4, a gente vê que é um exemplo prático de que existem oportunidades muito grandes, dependendo da forma que você vê, dependendo do contexto, enfim. Se você puder deixar alguma mensagem ainda, né, para a turma que está desanimada, que às vezes se coloca até como vítima além do que é, né? Porque tem coisa que a gente não tem controle. Eu peguei Covid e não tive controle, fiquei internado. Agora tem coisa que a gente tem controle, né? Se quiser deixar alguma coisa nessa linha, ou o que você quiser, fica à vontade. Olha, o que eu poderia te deixar para as pessoas é o seguinte: tudo é uma oportunidade. Veja tudo como uma oportunidade, como empresário. Quando entrou a crise, e eu mexo com serviço, né, o que que aconteceu? Eu tinha 6 sócios numa empresa. Aí a crise veio, nossos projetos todos foram suspensos, nós estávamos lotados de projeto para 2, 3 anos, tudo suspenso. Suspendeu por 2, 3 meses. Os sócios se desorientaram, 3 deles se desorientaram, saíram da empresa e montaram seus próprios negócios. 4 meses depois, voltaram os projetos todos. Então eu dou graças a Deus, porque nessa hora foi uma oportunidade que eu não sabia, que eu não tinha sócios fiéis. Eram sócios de interesse, não eram sócios de alma, alma empresarial. Na dificuldade é que você conhece as pessoas. É na dificuldade que a gente conhece a gente. Então o que acontece? As empresas, eles foram embora. O que que acontece? Nós ficamos, eu e mais 2 sócios.
desses 2 sócios, nosso negócio, nós 3 fizemos o negócio crescer numa velocidade absurda, os projetos todos voltaram e cresceu tanto, mas tanto, que nós tivemos que dividir as empresas e um dos sócios teve que assumir a empresa, porque eu não dava conta mais de tanta coisa que a gente tinha. E com isso apareceu um outro negócio de tecnologia que eu trouxe uma outra sócia, hoje eu tenho, 3 sócios. Um numa empresa, outro na outra, outro na outra. Tem um sócio meu que permeia por todas. Então, que eu vejo? Tudo é oportunidade, ó. Então, no primeiro momento, assim, aqueles sócios que viram assim: "Ah, acabou tudo", e tudo mais, isso é negativismo, isso é fraqueza. Então, eu vejo tudo como uma oportunidade. Então, mesmo as pessoas falam: "Ah, então tudo deu certo para você", eu falei: "Primeiro deu tudo errado, mas o errado foi fundamental para dar certo". Né, então eu dou graças a Deus que esses sócios hoje foram embora, porque não eram pessoas que, vamos dizer, estavam comigo de alma, num propósito, estavam comigo por interesse apenas. Perfeito. A gente começou falando de propósito e finalizamos falando de propósito, né? Exatamente. Que bom. Bom, obrigado mais uma vez. Desejo aí todo sucesso, né, em todas as empresas. Eu acho que eu falei o nome da empresa errado e no briefing você me falou e eu botei. A Você vê que, Taijeta você é, vê que é o padrão, né? Eu falei umas 3 vezes errado, você me falou certo, eu não treinei o padrão novo e falei o Tajeta. Tajeta, e bom, vou anotar aqui e acompanhar, né? Porque vai ser aí uma surpresa boa para a gente. Quem sabe um unicórnio aí, hein? eu não sei, unicórnio ainda não, mas o que acontece? É um software que a gente tem já de cultura, ele já é poderoso, o mercado não conhece, e nós estamos entrando no mercado de uma maneira muito forte, comendo tudo pela beirada, e a gente entra e não sai. Isso já é histórico, eu já estou há 30 anos no negócio de organização, então, não sou, não sou primário, eu sou macaco velho mesmo, então eu conheço dos problemas, conheço da situação e a gente construiu realmente tecnologia de primeira. Só que não é só isso não, porque eu estou enxergando lá além. Esse software vai virar um monte de outras coisas, vai virar um mundo. Então vai virar realmente nós vamos virar uma empresa de tecnologia poderosa, é só uma questão de tempo. E eu não tenho pressa Bom, não, eu não tô nessa essa mentalidade: "Ah, você tem que ser ágil, que não sei o quê". Mais importante não é o acelerador, essa é a mensagem final que eu vou deixar. Mais importante é a direção. É mais importante do que pisar no acelerador. Primeiro acerta a direção, depois pisa no acelerador. Mas lembra que o freio é que dá segurança para você pisar no acelerador, tá? Por isso que tem que ter freio também. show demais, show demais. E a gente volta a falar depois já como unicórnio, hein? Eu acredito. Assim, se tiver que ser, será. O mais importante é que eu tenho que entregar algo que seja útil, poderoso e transformador para as empresas, e é nisso que eu me concentro. O resto é consequência natural. Bacana demais. Parabéns, Luiz. Obrigado demais, tá? Sucesso. Deus continue te abençoando, você, sua família, seus sócios, seus negócios. Muito Um obrigado, abração. Alex. E você receba em dobro. A melhor Obrigado. maneira da gente, desejar o outro é o que desejar para mim, eu desejo o dobro para o outro, sempre. Então tá ótimo. Estou recebendo muita coisa aqui. Obrigado, então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.